para Adão, pergunta para Adão: o que fizeste? Adão vai e aponta para a mulher. Ele acusa a mulher e acusa a Deus. A mulher que tu me deste, me deu do comer o fruto. E você, mulher? Foi a serpente que me enganou. Então existe coisa que nós precisamos tomar atitude, de reconhecer, e somos nós que devemos tomar atitude. Não é a igreja como um todo, não é Deus, não é Jesus, não é Espírito. Somos nós que devemos tomar atitude em algumas situações. Esse texto de Mateus é o texto do Sermão do Monte, que também está ligado com o Sermão da Planície de Lucas também. E em um dado momento Jesus está falando sobre oração, está falando de algumas coisas com os seus discípulos, ali informando. Ele fala sobre esmola, sobre jejum, sobre oração, e também a relação com o dinheiro, e cai numa questão que é a relação da ansiedade. E eu entendo que a ansiedade é um sentimento difuso que nós temos. Ele difere do medo, porque o medo é real. O medo é aqui agora, entra alguém armado aqui para nos assaltar, nós temos medo da arma. A ansiedade é o seguinte: como é um sentimento difuso, alguém pode entrar aqui e nos assaltar, e nós então ficamos preocupados com isso. Então, no texto, que depois nós vamos trabalhar aqui, esse texto aqui é um texto que não é a base é outro texto, mas a gente vai trabalhar mais esse texto aqui, interessante, porque a base não é esse. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles entendem essa ansiedade nossa, que nós temos algumas palavras que são, no grego, no caso do Novo Testamento, que é merina, que é uma ansiedade, é um cuidado. Então, no Antigo Testamento e no Novo, eles entendem esse cuidado como uma reação natural do ser humano diante de situações que se apresentam: pobreza, guerra, fome e outras coisas que vai sobrevindo no decurso da vida da pessoa, do ser humano. Como o ser humano, nós somos no meio, embutidos nesses seres humanos, oprimido por esse fardo que são colocados sobre nós, sobre o ser humano. Então nós pensamos que nós somos entregues a uma sina diante do desamparo. Nós estamos desamparados. Então nós sofremos uma ansiedade, sofremos um cuidado, Uma outra palavra, que seria o verbo melimal, no caso, ele seria preocupar-se, estar preocupado, ser ansioso, de estarmos ansiosos, e até sermos ansiosos antes do tempo. Então é algo que nós passamos, que o nosso futuro, o nosso amanhã, por causa do que nós vemos hoje, no nosso contexto desse mundo, nós ficamos preocupados com algo de amanhã que pode acontecer ou não pode acontecer. É um cuidado que nós temos. Então Jesus vem falar desse sentimento difuso nosso, no versículo 25 diante, esse cuidado, Então esse grupo de palavras, ele tem uma gama muito grande de significado, que seria para nós aqui no português de cuidado mesmo, de cuidado, Cuidado é de providenciar para alguma coisa que nós podemos tomar responsabilidade por algo ou por alguém. Só que esse cuidado de tomar essa questão da responsabilidade por algo ou por alguém, ele só pode ser atingido por Deus e não por nós. Porque por mais que nós façamos, por mais que nós sejamos ansiosos, nós não conseguimos, depois a gente vai ver o texto, de ou a estatura ou alongar a vida. Se for o texto, for a estatura, nós não conseguimos. Bom, os chineses conseguem porque fazem cirurgia e colocam titânio na perna e aumenta um pouco mais. Mas se for a questão da vida, nós não conseguimos colocar mais tempo na nossa vida, que nós temos já determinado o nosso dia de morrer, e acabou, não tem jeito. Então, em consonância com esse significado de todas essas palavras aqui, é nós nos ocuparmos com algo do futuro, ser ansioso por antemão, tá bom? Então vamos lá, vamos ver aqui, vou ler para vocês aqui só rapidamente aqui, Marcos 13, no verso 11, diz assim,
Quando, pois, levarem e vos entregarem, não vos preocupeis. Ainda não foi entregue, ainda não foi levado. Não vos preocupeis com o que vocês vão dizer, a vez de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Então já é algo de antemão que está sendo ansioso. Olha, você não se preocupa com o que você vai falar, é algo futuro, lá na frente ainda. Não se preocupa, porque quando chegar o momento, se for o caso, eu vou te dar o Espírito e você vai poder falar. Então, o objeto do futuro, a ansiedade, que parece que nós, pelo texto bíblico que nós vamos ler, deveríamos assumir que nós temos ansiedade, e se nós temos ansiedade por tudo que foi dito por Deus para cada um de nós, além da palavra do Antigo e Novo Testamento, nós então podemos até entender que nós não confiamos em Deus. Aí lembrando o texto de Isaías, lembra? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não, Senhor, mas esse povo é o povo de Israel. Não, esse é você que está aqui hoje que não confia. Nós cantamos, e parece que nesse último cântico tem entregar tudo a ti. Entregamos tudo a ti. Tem uma frase dessa, não tem? Entregamos. Mas será que é mesmo? Então o que foi dito no começo em relação a Adão e Eva é que nós temos que assumir: bom, Senhor, na verdade eu não entrego ao Senhor todas as coisas. E o pior, porque em alguns textos vai dizer, confia, que é o caso do Salmo 55, confia no Senhor. O 55 fala, o 37 fala, confia no Senhor. Mas talvez seja só de boca para fora que a gente está falando, de boca para fora que a gente está cantando, porque nós não confiamos ao ponto de, e aí tal, descansar. Volta ao teu sossego, a minha alma, porque é certo que o Senhor cuidará bem de ti. Por que está aflita, a minha alma? Tudo bem? Estão comigo aí? Então esse resumo mais compreensivo vai estar aqui no Sermão da Montanha, no Mateus 6, 25 a 34, e também lá no Sermão da Planície, lá em Lucas lá. Bom, vamos lá. Vai mostrar para nós o erro, o nosso erro, que nós negamos. Olha só, nós, apesar de falarmos, negamos o cuidado e o amor de Deus para conosco. Ao supor que, no caso, o homem, nós, ser humanos, podemos garantir o nosso futuro, talvez ao obter, no pensamento de obter temporariamente aquilo que precisa ser o nosso sustento. Lembra que o texto fala assim, vocês não devem falar isso, devem falar o seguinte: se Deus quiser, amanhã faremos isso e aquilo. Mas o homem é arrogante, o ser humano é arrogante, nós somos arrogantes, porque achamos que nós podemos obter o domínio do nosso próprio futuro. Por quê? Porque a gente volta a dizer, está sempre lembrando de Adão e Eva, não reconhecemos quem nós somos. E o pior de tudo é que nós não reconhecemos quem Deus é, nós só achamos. O irmão cantou, és fiel em todo tempo é fiel. Bom, e nós, tu és fiel a mim, Senhor. Deus não é fiel a você, Deus não é fiel a mim. Não existe na palavra isso. Ele é fiel à palavra dele. Ele fala para Abraão, e depois no decorrer de toda a Bíblia, eu cumpro, eu sou fiel à minha palavra que eu dei àquele cara lá. É interessante isso aí. No 27, o que fala no 27? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? Ou seja, mais ou menos, ninguém sabe, é uma guerra para saber se é 45 centímetros ou 50 centímetros o côvado. Ninguém sabe. 43,5, 45,6, ninguém sabe. Mas fica entre 45 e 50 centímetros um côvado. Então, quem mais ansioso, por preocupar-se, por ter cuidado, pode aumentar a sua estatura? Estou dizendo hoje podemos aumentar assim, como as chinesas fazem. Mas se foi, no caso, em relação à vida, quem pode garantir
mais 40 e poucos centímetros de vida para você? Ninguém. Então você está preocupado, está se preocupando com algo que você não tem poder de dominar, de você poder fazer. Tá bom? Bom, e se a questão for traduzida como estatura ou comprimento com o corpo, aí então fica pior ainda, porque nós não sabemos e não vamos conseguir nunca nós aumentarmos a estatura, ou nós irmos e vivemos um pouco mais, né? Existe talvez um sentido irônico no 34, né? Porque ele fala assim no 34: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Isso é um adágio que é um provérbio, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia ao seu próprio mal. Então nós temos cuidados, que é essa ansiedade, esse sentimento, essa incerteza aflitiva do que vai acontecer conosco, e nós sofremos antecipadamente. Mas olha, não vos inquiete com isso, não fique nesse cuidado, nessa ansiedade, porque o dia de amanhã vai ter os seus cuidados também. E nós ficamos às vezes, é o que eu falei até eu não sei se eu falei para ele, mas eu fiquei preocupado e não, à noite, na quinta-feira para sexta, eu não dormi direito, preocupado como é que eu tinha que fazer com o carro que bateu o carro, e não dormi. E na sexta-feira de manhã foi resolvido rapidamente o negócio, e eu passei a noite toda. Por quê? Por causa da ansiedade, da incerteza aflitiva, aflito, porque não se descansa em Deus. Nós estamos aqui no Sermão do Monte, nós vamos ter 2 textos, 3 textos importantes que vai nos apresentar essa situação. Vocês estão comigo ainda aí? Então tá. Aí o que ele vai dizer é o seguinte, porque também aqui é irônico pelo seguinte: o discípulo, ou o crente, o cristão, que acrescenta os problemas que amanhã talvez não virão, na incerteza afetiva, que acrescenta esses problemas de amanhã ao dia de hoje. Deu para entender? Eu estou preocupado com amanhã. Eu acho que talvez só eu com dívidas, ninguém aqui tem, só eu, né? Mas eu estou acrescentando esses problemas de amanhã para o dia 10, para o dia de hoje, no dia 5. Então isso é um absurdo, você colocar mais peso, mais carga. E ele, na verdade, seria, nesse caso aqui, envergonhado pela sabedoria antiga dos judeus lá, que já sabia que não se pode você acrescentar algo que amanhã que vai acontecer, ou talvez não vai acontecer, sobre um peso sobre hoje. Você só está carregando mais coisa, está que nem Atlas, ou está que nem o Sísifo no seu texto lá, que ele fica empurrando a pedra para subir, depois da pedra roda, e a vida dele vai ser aquela empurrar a morra em cima da pedra, e depois descer e ele empurrar, ou carregar como Atlas o mundo nas costas. Você está só colocando mais peso. Lembra do texto que Jesus fala: olha, tomai de mim o jugo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Mas nós estamos acrescentando muitas vezes, e aqui está no 34 aqui, essa questão de não fique quieto por algo de amanhã que você está colocando na sua vida hoje. Mais peso na sua vida ainda hoje, né? Não voltando lá em cima, lá no 26 e no 30, está falando o quê? Está falando sobre as aves do céu e as flores, que são transitórias do campo. Será que Deus que faz isso para as aves, que sustenta, que dá comida, ou que dá uma roupagem tão linda para as flores, Ele não pode fazer muito mais pela sua criatura? Então nós temos no 26: observai as aves do céu, não semeiam, ou seja, elas não plantam. Não pode, na verdade elas plantam, né? Porque aparecem flores e algumas coisas no seu vaso de planta, que nem lá em casa, e não foi plantado, foi a ave que passou com uma semente na boca e derrubou ali, e a semente frutificou. Não colhem, nem ajuntem em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves?
Olha só, nós estamos há 2000 e poucos anos atrás, e Jesus falou ensinando os seus discípulos. Já naquele tempo já tinha a questão da ansiedade, da certeza, a incerteza afetiva, do cuidado, que traz para nós hoje. É a mesma coisa, não mudou nada ao ser humano. Mas talvez seja porque é isso que os salmistas dizem nos seus salmos, que nós não conseguimos confiar em Deus, de lançar sobre Ele. O que é confiar? Confiar é você se arraigar, né? Você entrar, é como se fosse um enxerto numa árvore ou numa planta. Você faz um enxerto e torna-se uma só. Assim como nós também fomos enxertados na videira, que é Israel. Então, confiar isso é você, isso. E o texto bíblico da Isaías diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. Não tem mais ninguém que nós podemos confiar, nem no homem, nem no governo, nem nada. Eu posso até parafrasear o Paulo e dizer: olha, nem no céu, nem na terra, nem no porvir, nem no futuro, nem no passado, não tem ninguém para nós confiarmos, somente em Deus. Mas só que existe esse problema que nós não conseguimos confiar nele, apesar de nós falarmos. Aí sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu com Eva, que entrou para resolver o problema. Acontece o que aconteceu com Abraão e Sarai, ou Abraão e Sarai, que enxertaram a Agar no meio da história. E o que trouxe para eles e para Agar? Só tristeza. E para o filho Ismael? Ficou sem pai. Porque nós muitas vezes queremos o quê? Fazer aquilo que só Deus pode fazer, e nós não podemos fazer porque nós não conseguimos. Então, como no versículo 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois quem? Fala para mim, quem está com a Bíblia. Continua. Pois nosso Pai Celeste sabe que necessitais de todo... Quem? Nosso Pai Celeste. O que esse Pai Celeste sabe? Hã? O que ele sabe? Todas as coisas. O que? Todas as coisas. O que mais? Todas as coisas o que? Que a gente necessita. Que nós necessitamos. Quando essa palavra todas, depois a gente vai ver isso lá em 1 Pedro, toda no grego significa que é tudo. Todas, todo, tudo. É tudo. Não existe nada fora que ele não saiba das nossas necessidades, do que nós precisamos, né? Porque ele sabe o que os seus filhos precisam receber. Então, aquele que talvez, de nós que esquecemos disso, esquecemos que Deus sabe o que nós precisamos, nós na verdade somos fracos na fé. Porque o quê? Porque nós nos entregamos à ansiedade, à fraqueza do cuidado, e age como um gentio. Porque é fácil nós arrotarmos a boca para fora, mas e na hora mesmo do pegar para capar? É isso que eu falo muitas vezes, que eu falava muito, porque eu quero ver que se houvesse uma perseguição mesmo, porque essa questão de falar de 40 milhões, 50 milhões de evangélicos, eu dou risada, porque eu quero ver quem é evangélico mesmo, de Cristo, quando o bicho pegar. Quem é que vai ter fé? Porque Paulo, ele fala do sofrimento dele, e ele fala que, olha, não é nada em relação, e vê o que Paulo passou: chicoteado, preso, escorraçado, e não é nada. A gente, com uma coisinha só, já fica muito desesperado. Eu principalmente, já entro numa depressão e danada. Paulo, você não tem fé em Deus? Quando você não acredita então que esse Deus que falou aqui pela boca de Jesus, ele sabe de tudo, Pai Celeste, sabe que necessitais de todas elas. Ele sabe que nós precisamos de comida, ele sabe que nós precisamos de dinheiro para pagar as contas, ele sabe que nós precisamos de... ele sabe tudo, e tudo é tudo. Eu lembro que nós fomos ajudar uma pessoa uma vez, de madrugada, levar comida. Eu estava no Carrefour, eu peguei o leite condensado na mão, disse: eu não vou levar leite condensado porque isso aqui não é comida, isso aqui eu posso comprar um macarrão. Cara,
E fomos e levamos embora. Quando chegou foi na sexta, no domingo da igreja, a mulher disse assim: eu vim agradecer, porque meu filho estava com desejo de comprar leite condensado e o senhor trouxe. Eu falei assim: pô, mas eu não coloquei o leite condensado, eu peguei na mão. Até o leite condensado, ele sabe, porque era o desejo do filho dele, e não tinha. E chegou na mão dele, eu não sabia como. Mas só se Deus fez isso aí, levou o leite condensado, é adulterado, porque o verdadeiro é Nestlé. Se ele fez outro, levou lá, é adulterado. Então eu posso ter pensado que eu não coloquei, e coloquei, eu peguei 3, talvez tirei 2, coloquei uma. Mas a pessoa estava desejosa do filho. Então ele sabe de tudo. O problema não é ele, o problema somos nós que não confiamos, não acreditamos, não temos fé. Uns fedem mais, uns fedem menos. Não é? Vamos ver se a gente consegue feder mais, ter fé, tá bom? Então, esse contraste, essa coisa de nós, né, não esquecer disso, da nossa fraqueza, ela entra em contraste com o conhecimento, que, olha só, o conhecimento que nós deveríamos ter de Deus. Se nós tivéssemos um conhecimento realmente de Deus, esse conhecimento nos libertaria, o ser humano, nós que estamos aqui, da ansiedade e das preocupações. Não, mas eu vou para a igreja, eu bato palma, eu canto, eu ouço a palavra, eu oro, mas você não tem o conhecimento, você não acredita, você não tem fé. E eu vou dizer uma coisa bem feia para vocês: nós não amamos a Deus, porque nós não sabemos o que é amor. Podemos, como Pedro, tu agapas-me, eu filéu-te. Tu agapas-me, eu filéu-te. Tu só filéu-me, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu filéu-te. Não ama o amor profundo, o amor sincero, o amor verdadeiro. E esse é o problema. Porque se nós tivéssemos esse entendimento do que é amar a Deus, do que é, no caso aqui, conhecer a Deus realmente. Porque se você pegar o texto de Jó, o texto de Paulo, o texto de Pedro, esse mesmo Pedro que eu falei, mas em Lucas 22, Pedro, o Jó vai dizer: eu não te conhecia, eu só ouvia falar de você, eu ouvia reportagem ao seu respeito. E Jesus fala para Pedro, depois de 3 anos andando com ele: Pedro, depois que você se converter, olha só, depois, 9:22, Lucas, depois de você se converter. E Paulo fala: eu achava que eu estava fazendo a vontade de Deus, matando esses caras, e eu não sabia que eu não estava fazendo nada. Vocês estão comigo? Bom, aí a pessoa, o ser humano, o crente, o cristão, quem quer que seja o evangelho, quem quer que seja. 33. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aquele que dá as boas-vindas a esse reino, aquele que dá as boas-vindas a esse Deus, e a justiça que ele proclama com zelo e com confiança, ele vai descobrir nessa experiência de relacionamento com Deus tudo quanto é necessário, no caso, para a vida dele em comunhão com Deus, que foi dado pela providência de quem? De Deus em Cristo Jesus. Não é isso? Buscar em primeiro o reino, o relacionamento com Deus, saber quem é Deus na verdade, ter não ansiedade, mas quem é que falou, não sei se foi no passado, o que fala, é o texto que fala em Daniel, não é isso? O meu povo perece porque não conhece. Daniel fala: o povo que conhece a Deus, ele vai fazer proezas. Que proeza nós estamos fazendo? Aí eu digo a igreja em geral todinha, juntos. E diz que conhece a Deus. Tá bom? Bom, vamos lá. No reino de Deus, no caso, com Deus,
todas as necessidades dos homens se colocam no lugar certo. Porque a necessidade não seria hoje, muitas vezes, a questão de bens. Se eu tenho bens, eu sou abençoado por Deus. Deus me ama. Essa, no caso, não é a necessidade correta. A necessidade é você amar um cara que você odeia, que é a questão do samaritano. Porque o próximo não é o cara que está caído no chão. Esse não é o próximo, porque ele supostamente é judeu. O próximo que ele fala para o cara, quem é? O cara que ele odeia, que é o samaritano. Quem foi o próximo do outro? Ah, foi o que fez o bem. Então você tem que fazer a mesma coisa que ele. Então se coloca quando nós temos esse relacionamento, isso se coloca no lugar certo, porque o amor de Deus, ele vai providenciar coisas grandes e pequenas igualmente. Uma lata de leite condensado, como uma casa, para quem nunca teve. Grandes e pequenas, porque é o amor dele. É igual. Bem também como todas as necessidades diárias que o homem tem, todos os dias, é especial para ele. Vou ler rapidamente aqui para vocês. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Ele cuida de tudo. Já aconteceu com vocês, a pessoa depois de daqui uns anos assim, ô Nivaldo, você me falou aquele dia lá, você disse, mas eu falei o quê? Não falei nada. E aquilo, foi Deus, que você nem sabe que usou você para... Grandes e pequenas, esse relacionamento, essa providência de Deus para nós. Antigamente se acreditava que no Jó principalmente, de que o justo tinha a garantia da providência divina. Lembra Jó falando? Mas eu não fiz nada, eu sou bom. Porque o pessoal se engana muito com o início de Jó, que o Jó era um cara legal, ele era um religioso só. Ele só fazia o que a religião mandava. Por isso que no final do 42 ele fala, eu não conhecia você, eu não sabia quem tu eras. Eu era um religioso apenas. Eu só ia domingo na igreja bater palma e fazer fofoca e falar mal da vida dos outros, irmãos. Eu não sabia quem o Senhor era. Por isso aí levou um texto interessante para nós agora, que é o texto do Salmo 55, que vai falar justamente nessa questão. 55, 22. Confia os teus cuidados, confia os seus fardos ao Senhor, e Ele te sustentará. Talvez nós não saibamos o que é um fardo, mas um antigo estivador saberia de carregar, como eu sonhei uma vez que eu descarreguei um navio de saca de café. No dia seguinte, busquei, nem me mordeu um dedo. Os seus fardos, o peso, aquilo que está batendo sobre você, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele vai te sustentar. Então não é porque você é bom, porque você acha que você é justo, mas é quando você confia, aí você, em Deus, você é sustentado por Ele. Bom, agora declara-se firmemente no caso que é supérfluo, então, fazer provisão, porque você não pode fazer. Lembra do silo? Agora, guardei, plantei, colhi, guardei, alma, coma e regala-te. Louco, essa noite pedirei a tua alma e o que você tem para que vai ser. Então não adianta você ter provisão ociosa para garantir a situação da sua vida. É Deus que sustenta, é Deus que dá. Nós temos um quadro também, rapidamente, então, que pinta claramente isso aí. É o caso de Maria e Marta, onde vai ser revelado, no caso, o contraste da atitude que aparece nesse sermão do monte. Porque a Marta estava preocupada com tudo, os afazeres domésticos, afazeres da vida do mundo,
E a Maria estava aos pés de Jesus na questão que era mais importante, que era ouvir o que ele estava falando sobre o reino, sobre o relacionamento dele com Deus, dela com Deus, com Jesus. Isso era o mais importante. Não o que Marta está fazendo. E a Marta ainda vai, como muitas vezes nós fazemos, mas Senhor, eu vou para a igreja, mas Senhor, eu sou justo, mas Senhor, eu sou bom. Cara, você está muito preocupado com tantas coisas, o mais importante você está deixando de lado, que é justamente confiar. Confia. Mas isso é difícil para nós. Eu não estou falando que seja fácil. Talvez estejamos falando para que nós pudéssemos trabalhar nisso, para irmos crescendo, no relacionamento, no entendimento, na confiança, na fé, na certeza que Deus cuida, mas não de boca para fora apenas. E é difícil, porque é uma luta, é a nossa luta. Então essas muitas coisas, Marta, você está preocupada com muitas coisas, essas muitas coisas acerca dos quais o homem se preocupa, que na verdade se preocupa para segurar as necessidades da vida dele, se vão fazer um contraste com a única coisa que é importante, que é necessária, que é ouvir o Senhor. Antes de Jesus falar com Adão, ele chega e pergunta: Adão, onde estás? Você acha que ele não sabia onde é que Adão estava? Eu estava escondido porque tive medo. Medo? Medo do quê? O que você fez? Você me desobedeceu? Então essa falta de tomar uma posição, essa falta de fé, de chegar e dizer: olha, eu fiz errado, eu não confiei no Senhor em certas coisas, e eu vivi um tempo de incertezas afetivas, de um tempo, de um mês, de um ano errado. Onde é que você está? E que gerou o quê? Gerou medo. Gerou medo de Deus. E você vai ver um monte de gente dentro da igreja com medo de Deus, achando que Deus é um carrasco. Estão comigo ainda? Então, essa pergunta essa fala de Jesus, muitas coisas a respeito do propósito da vida do caso, que segundo percebe a Maria, ela recebe a resposta do ensinamento de Jesus. Então essa preocupação da Marta, ela vai fazer um contraste com o zelo pelo reino de Deus, pelo relacionamento com Deus. Você está muito ansioso, cara. Nós entendemos uma pessoa que tem um pai de família e está desempregado, ele está ansioso. E é fácil falar assim: confia em Deus que vai dar. É como uma pessoa que precisa de comida, a gente sabe disso aqui, e o irmão foi falar para o irmão: eu vou orar por você. Cara, eu estou precisando de comida, eu preciso de oração. Você como irmão devia pegar uma comida e dar para o cara: não, eu vou orar por você, Deus vai dar. Irmão, você precisa orar mais. Peraí. Lá, ele está, né? Então, da mesma forma, essa parábola do semeador, lembra da parábola do semeador? Ela vai revelar os cuidados, o cuidado da preocupação no mundo. Nós estamos lá rapidamente, né? 4. É isso? Lembra que ele fala para a pessoa lá que fala, Marcos 4:18, né? Que ele fala: os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, né, as ansiedades, as preocupações, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, e a palavra fica infrutífera, não cresce. E aquilo que Jesus falou aquela vez: olha, se não morrer a semente, não vai dar fruto. Mas se for morrer, não é você morrer de morte morrida, não, é você morrer para as suas ansiedades, para os seus receios, para os seus medos, para a sua falta de confiança, para a sua incredulidade em Deus. É para você morrer nisso aí você vai dar fruto.
21:34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações do mundo. Ficar sobrecarregado no fardo, carregando o fardo da preocupação. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Tu sabes, Senhor, eu quero confiar. Por quê? Porque a razão dessa liberdade do cuidado de Deus se vê no fato de Deus está perto. É só você ler um versículo antes. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. E nós achamos que Ele está longe da gente, né? Então, tudo isso aqui que nós estamos falando aqui, se declara com a ajuda de várias ideias, tiradas no caso, no fundo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a ideia de Deus como Pai, nossa, que é o caso do Sermão da Montanha, e alguns paralelos a ele, acreditar na crença da providência de Deus, nessas evidências que tem na palavra, nessas evidências que tem na sua vida, no seu andar diário, até aqui o Senhor te sustentou. Agora o texto que eu gostaria que nós não nos esquecêssemos nessa semana, que é o texto de João, de 1 Pedro 5, verso 7. Aqui uma palavra, tem a palavra todo, tem a palavra que nós falamos, a merima, e tem outra palavra, que é o melei, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. É uma merina, cuidado, incertezas, medo, porque ele tem melei, cuidado. Melei significa alguém que se preocupa acerca do outro, porque ele tem melei, ele se preocupa com você. É engraçado que não é para nós ficarmos preocupados, é para ele ficar preocupado, porque é ele que se preocupa, é porque Deus se ocupa de nós, como homem que este pode descarregar todos os seus cuidados, ansiedade sobre ele. Todas as Bíblias que eu tenho, que eu fui ver, eu fui gostar mais da tradução das Bíblias católicas, a Tebe, a Pastoral e a Jerusalém. Confia em todas as vossas preocupações, pois ele toma conta de nós, que é da terra. Tradução em brasileira. Confiem a Deus toda a sua preocupação, pois é Ele quem cuida de vocês. É a Pastoral. E a Bíblia de Jerusalém diz: lançai nele toda a vossa preocupação, porque é Ele quem cuida de vós. Não somos nós, qualquer força que nós possamos ter. Não é o cara mais poderoso ou mais rico do mundo, é Deus. Não é a igreja, não é o pastor, é Deus. É simples. Eu vou pedir para o irmão para te cantar uma música. Natan, tem um plástico aí? Por favor, distribui para cada um.